Prontinho. Boa noite, bom dia, boa tarde, se alguém estiver assistindo a gravação. Boa noite a quem está aqui encarnado, boa noite aos que não estão encarnados também. Agradeço aí a Deus a oportunidade, né? Hoje, dia 27, dia de Arcanjo Miguel. Quase que eu falo que é o dia do motociclista, mas é também. Bom, já que veio esse assunto do motociclista, né? Um monge estava falando. As pessoas que andam de moto, elas meditam muito mais, elas têm muito mais facilidade de estar no agora, devido à atenção que é necessária para você estar em cima de uma moto. Mas eu acho que todo mundo que dirige, né, não só uma moto, qualquer outra pessoa, ela está mais, mais consciente, né? Eu sei que hoje os aplicativos de mapa e celular, às vezes, então, atrapalham, né? 40% dos acidentes, pequenos acidentes hoje em dia, já são devido a esses aparelhos eletrônicos. Mas não é por isso que eu montei essa vivência de hoje. A vivência de hoje, ela busca trazer de uma forma sucinta o que a gente fortaleça o que está sendo feito em termos de trabalho por mim, nesses últimos tempos, que é o quê? A gente se conectar ao corpo e à consciência do corpo. E por que tanto ênfase nisso? Por causa da psicossomática, por causa de outras questões? Não. Nós estamos em, de certa forma, diversos tipos de guerra. Informação, climática, espiritual, não estou falando de termos de violência, né? Mas está tendo muita, nós estamos numa fase de transição, né? Uma fase de mudança. E essa fase de mudança, né, está vindo tudo à tona, internamente, dentro de cada um, inclusive da própria linhagem de cada pessoa, né? Nós estamos, alguns de nós, pode ser que estamos aqui para quebrar alguns ciclos que já duram gerações. E no meio de tudo isso, né, o ser humano ele está numa fase que ele está recebendo muitas informações e está sendo direcionado, né, ao que é dito aí pela mídia, de forma geral, seja a mídia televisiva, seja pela internet. Então, quando você liga uma rede social, você escuta lá numa postagem, ó, o azul é a cor mais forte. E isso é verdade, porque tem esses estudos, e no passado já se cultuava o azul. E aí eles pegam alguns excetos, mas a ideia é de um, dois, três, e inclui ali, para justificar e fortalecer que o azul é a cor mais forte. Aí vem o outro, você entra numa outra rede e está lá. O vermelho é a cor mais forte, porque tal filósofo, tal cientista falou isso, e o azul é a pura mentira, vocês estão sendo enganados. O vermelho é o mais forte. Eu estou usando essas coisas porque são cores de partido, e por coincidência eu e Ana estamos nessas cores. E por aí vai, isso em tudo, né? Ovo faz mal, tem colesterol. Aí você entra no outro lá, ovo faz bem porque tem proteína. Isso é para tudo. E nisso a pessoa fica confusa. Eu reparei que essa enquete pus lá confusão mental. Eu não pus nada de tratar psicologia, estado mental, pus a palavra confusão mental. E foi a que ganhou para fazer os próximos 3 dias, segunda, terça e quarta. Todo mundo, durante a vida, todos os seres humanos, em todas as épocas, lógico, ele fica em dúvidas, passa por situações e entra em empregos. Confusão mental é complicado. Uma sábia filósofa chamada minha avó falava, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu não estou no momento como facilitador de consciência, mas tenho outras ferramentas técnicas e menções sobre o corpo. Inclusive,
as atividades físicas e das artes marciais fazem com que você conheça o corpo, a psicossomática faz com que você entre em contato com o corpo. Outras técnicas que eu ensino, já estou falando aqui, está na gravação, para que não falem outra coisa, né? Hoje está tudo extremado, tudo é contra a lei, menos o que é fora da lei. E o que acontece? Tem ferramentas como a cura xamânica estelar que você fala com objetos, fala com animais, você entra até dentro deles, né? Você fala com qualquer tipo de ser. Para não falar que eu estou pegando de outras coisas aí que tem contratos licenciados. E por aí vai. Então, se a cabeça está em confusão devido à gama de informações e nosso DNA está sendo trabalhado, estão sendo emitido ondas em hertz e frequências através de celular, através de GPS, através de satélites novos, satélites antigos e tudo mais. Não estou falando que isso é conspiração. É que a gente tem glândulas que são antenas e captam todas essas frequências, né? E é muita informação. Aí começa a dar esquecimento. Isso faz parte, né? Tem outras componentes químicos que estão aí na alimentação que também fazem isso, mas isso também faz parte, é normal. Sempre houve essas coisas, né? Tá certo. E mudar alguns alimentos também que atrapalha a questão nutricional, né? E quando eu ia no médico, quando eu era pequeno, ele pedia para eu abrir a boca e mostrar a língua. Ah, e aí ele tinha ali um pré-diagnóstico e depois pedia para fazer os exames só para comprovar aquilo que ele já tinha diagnosticado ao averiguar, vamos dizer assim, o paciente, ou para ter uma análise mais minuciosa, né? Hoje, com tecnologia, não. O médico pede lá os exames e tal e traz aí o diagnóstico como é preterido. Como estamos em várias ondas de pandêmicas, vamos dizer assim, né? É como se as receitas já viessem impressas já. Mas não é coisa que se fala por aqui, é só uma alusão, né? Como se isso pudesse ser possível. Não penso que pessoas que estão para salvar a vida vão fazer uma coisa dessa. E, enfim, isso acontece também no mundo terapêutico, né? No mundo também religioso, né? Você tem uma promessa de evolução a partir do momento que você dê algo em troca. Eu não estou falando do cristianismo, estou falando de geral, né? E nas terapias também ocorrem todas essas coisas. E aí a pessoa fica confusa mesmo, né? E ela vê todo o mundo que ela acredita ser desfragmentado, busca de uma certa forma evoluir, e essa evolução faz com que ela coloque em xeque as questões que ela tem como concepção de vida, seja familiar, seja profissional, seja aquilo que se acredita que é. Como estamos numa fase em que está vindo muita luz para o planeta Terra, não vou falar nunca, mas vamos dizer de forma astronômica, né? A gente entrou num tal de cinturão de fótons. E fótons são partículas de luz. Toda luz ela tem um conhecimento, uma frequência, uma vibração. Então, tudo no planeta começa a virar todo. Quando eu entro num cômodo, uma casa que eu deixei lá fechada por 6 meses, acendo a luz de um cômodo, eu não vejo todos os cômodos. E se não tiver luz nos outros cômodos, né, eu só consigo enxergar aquilo que está de frente. Um exemplo disso é assim. Exemplo, eu mudei há pouco tempo de casa. Então, na mudança, antes de fazer, até na hora de pensar em carregar, carrego, a logística, encaixotar, pensar, com essas coisas, eu já tinha uma ideia. Olha, eu tenho tantos livros, eu tenho tantos pratos, eu tenho tantas louças, tantas panelas, tantas roupas, tantos móveis, tantos eletrônicos e tudo mais. Na hora que você começa a desmontar as coisas, nossa, tem isso, como tem coisa, né? Nem lembrava disso. Nossa,
Eu achei isso, perdi há 4 anos. Então, é mais ou menos assim, que se nós estamos em época de mudança, internamente está acontecendo isso conosco também. Ah, eu sei quem eu sou, eu sei no que eu acredito, eu sei o que eu quero, eu sei quem é a minha família, eu sei o que eu sinto por meu pai, por minha mãe, eu sei o que eu sinto por meu marido, minha esposa, eu sei o que eu passei quando era criança. Tá, mas é hora da mudança. Então a gente acha muita coisa, a gente não sabia que estava ali. Perdão. E isso vai vindo à tona e a gente não sabe mais, porque a gente se preparou para a mudança. Grande parte de nós já vinha lendo, assistindo filmes e documentários sobre esse momento e tudo mais. Só que na hora da mudança aparecem coisas que a gente não imaginava. E eu aluguei uma carretinha, e era coisa para um trem, esses trens cargueiros. E agora? O que eu vou levar para esse novo lar? Na mudança de casa, eu deixei mais da metade para trás, inclusive livros. O que você vai levar nessa mudança para esse novo eu que você está criando? E aquilo que você está deixando para trás, se você tem algum apego, deu alguma importância, ou se depende daquilo para algo, como que você vai fazer para se virar sem aquilo? É isso, né? Complexo, pode ser, ou não. Se eu quero emagrecer, eu sei que eu tenho que perder gordura. Mas aí eu faço os exames, passo no nutricionista, faço exame de sangue, exame de urina, exame de disso, daquilo e vejo que não é só gordura, não é só mudar a alimentação, não é só começar a fazer exercício. Tem mais coisa aí. Ah, porque é genético, pronto, já entrou os antepassados. E aí a gente estuda uma técnica que fala, ou a gente estuda algo esotérico, místico, que a gente cria nosso corpo. E aí? Entrou em contraponto dois tipos de conhecimento. E os dois são verdadeiros. E ainda estou falando de coisas externas. Eu tenho fé no Criador e tenho fé que ele enviou alguém para nos salvar. Enviou mesmo, segundo eu acredito. E aí você começa, aonde vai? Mas o homem que escreveu esse livro aí é que isso não foi bem assim, e que esse homem que Deus enviou, ele não foi contado a história direito. E aí isso vai mexer com a sua fé. Mas nessa fé esqueceu-se de tudo isso. E o que é pregado não tem nada a ver com o que esse homem santo falou aqui na Terra. Nem ele, nem os outros das outras religiões. Quando mexe com a fé, o negócio fica um pouco mais complicado. E aí as pessoas que você conhece vão perdendo suas máscaras, mudando já um pouquinho de assunto. Nossa, aquela pessoa já não é aquilo que eu pensava. Ou era e a gente não estava enxergando e agora consegue enxergar. Nossa, esse emprego que era tudo para mim já não é mais a mesma coisa, já não dá significância, mesmo significância de eu trabalhar. Olha quanta coisa. Aquilo que eu acredito de mundo já não é mais a mesma coisa. Aquilo que me fazia feliz, que valia a pena eu viver, já não é mais a mesma coisa. Parece que eu ando assim, desanimado. Esse pensamento é seu? Esqueceu que a gente já não tem? Eu estou angustiado, não sei por quê. Mas eu já apliquei um monte de processo, não querendo fazer um ativismo vegano aqui. Mas
tudo tem energia. Aquele boi, aquele frango que comi, sofreram para morrer, eu, e sofreram enquanto estava vivo, porque sabiam que ia morrer e ficaram presos. Eu estou comendo e estou assimilando isso também. Não que isso seja verdadeiro, mas pensamentos passam à frente. E aí, que saber o que é verdadeiro para nós, já que cada um tem uma verdade? Existe a verdade universal, mas todas as outras verdades são meias verdades. É porque isso muda. Como que eu vou saber? Como que eu vou sair dessa. Ó, parece que eu já comecei a movimentação de amanhã. Como que eu vou sair dessa confusão? Nossa, eu lutei 15 anos, 20 anos para montar isso e deixar do jeito que eu quero. E depois de passar por vários obstáculos, carregar peso que não precisava, engolir sapo, um jogo de cintura. E eu consegui chegar onde cheguei e não era o que eu imaginava, tá um saco. E agora? Eu vou meter o pé em todos esses 20 anos que eu dispus de tudo na minha vida, deixei de sair, deixei de namorar, deixei de tudo isso. E agora eu vou ter que simplesmente falar, não é isso que eu quero, não. Deus, mudei de ideia. É isso? E aí a gente tem apego ao passado. Ah, mas esse passado sou eu. Sim, mas é passado. Já não é mais você. Vou ter que voltar tudo? É, depende. Se você quer mudar, sim. E agora o que eu faço? Então, tudo isso, essas emoções, esses sentimentos, essas lembranças, estão conectados à nossa forma de pensar, à nossa forma. E a mente é muito resistente a mudança. Ela gosta até de agregar mais coisas, mas de mudar, não. Eu agrego mais conhecimento para poder justificar aquilo que eu não quero mudar. Teorias não faltam. É como eu falo brincando, é triangular. Ponto. É mentir? Provavelmente sim. Eu já não vou duvidar disso também. Mas provavelmente sim, eu estou falando brincando. Mas a partir do momento que eu brinco assim, é uma brincadeira, uma distração, é até uma metáfora, a questão se é redonda, se é plana. Mas a gente vai só observando os pontos e sai do contexto dessa questão se a Terra é plana, se a Terra é redonda e tudo mais. Vivemos numa cúpula, os extraterrestres, os espíritos da quarta dimensão, estão aí, a inteligência artificial sempre existiu, agora que o humano acessou. Mano, a intenção é essa, é confundir mesmo. Se a gente for para a mente, a gente vai ficar confuso. Tem um texto, não, o reiki é uma forma de você se implantar em chip, entrar numa grade holográfica. Já pensou? Deus só é para que sim. E aí você começa a entrar numa espiral. O que o seu corpo diz disso? Eu não vou falar o coração. Quando a gente fala o coração, o negócio já está tão cheio de sentimento e emoção, que aí entra aquele conflito, né? Mente e coração. Então, para não causar esse conflito, que também a filosofia toda, durante eras, sempre entrou nesse debate, né? Vou pegar a frase de um dos maiores escritores que a humanidade já teve, chamado William Shakespeare: ser ou não ser? Eis a questão. O pessoal só lê essa frase e não fala o resto da obra, né? Mas tudo bem. É isso. Como está seu corpo agora?
Só estava explicando, justificando também. O que é o foco ao corpo? Ela é, isso realmente preenche o seu ser, sua essência. Não vou usar mais alma ou espírito, porque as pessoas estão se confundindo com isso também. Isso preenche a sua essência, aquilo que você é. E aquilo que a gente é faz vibrar o nosso corpo. O nosso corpo está dentro dela. Ele é o pêndulo. É isso. Olha só como é fácil. Pega uma margarina, põe um doce e põe onde tem formiga. E veja se as formigas vão comer esse doce. Põe numa fruta. Passa numa maçã, numa banana. Põe lá. O que o animal não comer, não come. Ele sabe. Se você abrir uma goiaba e tiver bichinho, tira só a parte do bichinho. Não pode comer que tá bom. Os demais sabem quando vai ter terremoto, tsunami. Sabe tudo isso. Os animais, mas os pets estão adoecendo. Claro que estão dando ração. Os gatos não são de beber água. Eles sempre, o organismo deles sempre absorveu a água da carne que eles se alimentaram. Comem agora algo, ração. Come você ração com o mesmo gosto que o resto da sua vida. Aí fala que está tratando bem o animal dando ração. Eu não vou pôr muito interessante alguma entrevista sobre isso. Mas com 10 ou 20% de água tem essas rações. É lógico que o gato vai procurar. A gente está matando os animais que a gente diz que ama. A gente aprisiona os animais que a gente diz que ama. A gente tortura os animais que a gente diz que ama. Castra. É por amor, por bem dele. Claro que é. Tenho certeza disso. A gente, enquanto humanidade, se perdeu no meio do caminho. Mas a gente nasceu com o manual e é nosso corpo, não a mente. A mente racional ela é útil completamente. O universo é mental. Mas quando a gente. Existe uma diferença entre pensamento e mente. Tanto que existe mente superior. Tá certo, as estrelas podem ser um sistema neural galáctico, cósmico, que Deus usa para pensar. Mas eu penso que não é assim, não. É só uma comparação. Outro interessante ponto de vista. Cara, tenho quase certeza que era do Axis também. Então, bom, mas tá gravado. Tudo pode ser um interessante ponto de vista, você não vai entrar nessa confusão. Deu uma ideia. Pronto. Eu tenho ideia de que eu sou isso. Se eu perguntar para minha mãe, você não é nada disso. Pronto. Se eu perguntar para minha filha, ela vai ter outra ideia sobre mim. E a ideia que minha filha tinha até ontem a gente saiu junto. Hoje ela já está com outra ideia. E eu não falei nada sobre mim. A gente só saiu e teve as experiências dela comigo e criou ali sua análise momentânea. E a ideia dela, não é que eu sou. Uma análise dela. Podia até pegar um som profético e falar para ela uma frase profética. Antes de você aqui chegar, eu já existi. Mas, quando a gente chegou aqui, a sociedade já existia, né? Pré-concebida do jeito que é. E aí a gente vai, cara, a religião não está resolvendo para mim,
as medicinas, as psicologias e psiquiatrias não estão resolvendo para mim, eu sei. Vou entrar nessas tal de terapia holística. Cuidado, cuidado. Terapia quer dizer curar a si mesmo. Curar a si mesmo é a gente fazer uma autoanálise, começar a estar consciente daquilo que nós somos, que nós carregamos, trazer à tona, lidar, olhar no próprio olho na frente do espelho e enxergar tudo que a gente não quis olhar durante toda a vida. Aí eu montei meu castelo e não pus só numa base, porque fui ensinado assim, você nunca constrói seu castelo com uma só base, porque se um tijolo cair, você ainda tem os outros. Então, você não constrói sua vida com base em pessoas, porque pessoas vão e vêm, e nem com bens materiais, porque uma hora você tem, uma hora você não tem. Você constrói, é uma palavra que existe em japonês chamada Ikigai, em cima de você cria, conforme aquilo que você acredita, um propósito de vida, de estar vivo aqui. Você pode chamar esse propósito de missão de alma, ou algo que te faz feliz, sua militância, como for. Isso pode mudar no caminho, mas você tem um propósito. Então, se alguém te deixar, se alguém morrer, você ainda tem o seu propósito. Você tem sua direção e seu caminho. Com dor, com pedra, mas você não está perdido. O caminho pode estar até meio erro, cheio de curva e subida, mas você não está perdido. Você tem um propósito. Qual que é o propósito da sua encarnação? A sua encarnação é só sua, a vida é só sua. Você vai dar conta de olhar por esses olhos de si mesmo. E só. Eu não vou dar conta da minha filha, vou dar conta de mim. Posso dar conta sobre como orientei minha filha enquanto ela não tinha plena independência. Estava sob o minha guarda. Mas eu só vou dar conta daquilo, do bem que eu fiz e do bem que eu deixei de fazer. E essas contas eu dou à minha consciência. Pois é, ela já faz parte do todo. E aí eu, lógico, criei ideais de família, criei ideais de profissão, de dinheiro, de amor, de liberdade. Criei ideal de liberdade. Eu atingi a liberdade que eu criei o ideal. Eu criei, eu consegui viver o ideal de família que eu criei por algum tempo, sim. Hoje a gente pode ter análise, você estava vivendo uma ilusão ou aquilo era real. Mas já foi. Naquele momento, eu vivi um ideal de família muito bom. Eu vivi com alegria aqueles momentos. Já foram, eu vivi com alegria. E só de saber disso, eu já fico alegre. Deus arranca-rabo, claro, faz parte da alegria. Faz parte da alegria depois que passam uns 2, 3, 4, 5 anos e você entende. E aquilo não te atinge mais emocionalmente. Eu vivi e vivo o meu ideal profissional. Eu vivi e vivo o meu ideal sexual. Vivi minhas fantasias sexuais. Ninguém fala disso. Viver as fantasias sexuais é se realizar.
partir do momento que seja com consenso e não faça mal a ninguém. Dentro de quatro parentes, duas pessoas podem ser felizes da maneira que achar melhor. Ninguém é igual a ninguém. Se reprimir, que é o pior. Fala na cola do vizinho, mas está tudo bem. Então, tem tanta coisa. Eu sou realizado comigo mesmo. A gente enche a nossa cabeça de caraminhola e não vai. E voltando para as terapeutas. É uma coisa que eu tenho notado bastante. Não é só comigo. Não, eu converso com terapeutas quase todos os dias, de diversas áreas. E, no meio do ambiente profissional, entre terapeutas, assim como todo ambiente profissional, se comete situações, a gente guarda o sigilo de pessoas, de nomes. Mas há aquele comentário, oh, eu atendi uma pessoa, depois de 2 horas ela partiu para outro mundo. Tem esse tipo de conversa. Nossa, atendi uma pessoa que ela demorou um mês para entender o que era estresse, porque ela não se achava estressada. Coisas assim. Humano com humano. É material humano. Em material humano, além de você não ter uma análise exata, ele está em constante mudança. Aí a pessoa fala, não, nas terapias eu vou me encontrar. Aí a pessoa passa por uma, duas, três sessões, ou um, dois, enfim. E aí a pessoa começa a reparar um pouco melhor. Nossa, estou conseguindo ficar mais leve, estou conseguindo olhar para isso. Isso é a primeira camada. Quantas camadas são? Nunca acaba. Sempre tem mais um. É processo evolutivo. Estamos lidando com a essência. Lembrando, a essência que eu estou falando é o espírito ou a alma também. São duas coisas distintas. O espírito está conectado ao corpo. A alma já está conectada à fonte superior. Eu não vou fazer igual o Abu Janra no programa Provocações, quando existia, o que é a vida. Como seria a vida me servir? O objetivo é esse. Não me prender. O corpo só vai me servir nessa encarnação se você estiver em comunhão com ele. Em comunhão plena. Não só sente toque, sabor, fato, visão, condição. Comunhão consciencial. Ué, corpo, por que começou a doer agora? Porque tem dia que eu tomo uma cerveja e você não aceita, e tem dia que eu tomo 10 cervejas e você pede mais. Sem entrar no contexto espiritual, por favor. Tô falando do corpo. Tem dia que eu como duas colheradas, você se sente estufado. Tem dia que eu vou no restaurante rodízio, sai estufado também, mas depois de 20, 30 colheradas. É o mesmo corpo. Se entender que a gente está em completa mudança, que cada momento, e um dia é repleto de momentos. A gente quer estar de um jeito, eu quero silêncio agora. Não, agora eu quero falar. Não, agora eu quero me divertir. Agora eu quero ouvir o ponto de vista daquela pessoa. Só para entender como que esse ser humano, essa alma, conhecida ou desconhecida, lida com essa questão, esse conhecimento.
Não façam os paradigmas virarem paradoxos. Deixe tudo como premissas. Como está o corpo agora? Só conversando. Só esse monólogo aqui. Eu não sei fazer monólogo, para falar a verdade. Eu sempre estou ouvindo algo, percebendo algo, vibrando algo. O corpo de vocês fala, a energia daqui fala, a energia de quem vai assistir fala comigo. Uma pessoa pega esse vídeo em dezembro, agora, de 2025, e entra no questionamento, não sei porquê, de alguma maneira essa energia flui no universo de forma temporal, me traz alguma ideia, que eu não tenho ideia agora, eu não estou consciente no momento sobre isso, nem do que eu posso estar consciente sobre isso. E quando chega dezembro, essa pessoa assiste, nossa, é isso. Eu estou falando com você que está assistindo dezembro. E não é um jogão verde, tá? E não vou ficar na expectativa de que alguém em dezembro vai assistir. E nem vou salvar esse vídeo aqui para jogar no grupo em dezembro, porque se eu jogo, alguém vai assistir agora, porque naquele vídeo eu gravei que alguém ia assistir em dezembro. Não, não se apega a minha ideia. Deixa aí. Não apega nem o calendário, quanto mais o dezembro. Estou trabalhando muito nisso internamente. Não me apegar à ideia que eu tenho sobre mim mesmo. Dos outros eu já estou num outro passo. Faltam muitos ainda, mas já estou num outro passo. Os outros não existem, ou se existem, são manifestação de. E nisso a roda está girando. As pessoas vêm, vão, passam pelo momento que tem que passar, contribuem da maneira que tem que contribuir, vão do jeito que tem que ir, e está tudo certo. E o que elas pensam não é meu, é delas. É tudo cíclico. Essa encarnação é cíclica. Isso tira bastante da confusão mental. Talvez entrar nessa vivência cause alguma confusão mental, mas o objetivo é o oposto. É que a gente não tem só a mente. Ah, a mente está cheia de informação? Tá, tudo bem. Não dá atenção para ela. Está sobrecarregada, não dá atenção. Eu vou perceber como o meu joelho está dobrando. Porque tem dia que ele dobra leve e tem dia que ele dobra pesado sem mudar meu peso. Coisas simples que dizem muito. Hoje eu estou mais maleável, hoje não. Ou será que eu tomei algum derivado de leite que inflamou minhas articulações? Não sei isso também. Tem dia que eu mexo os nervos, nossa, tá tudo, parece que inflamado, né? Se eu comer açúcar refinado, comer algum derivado de leite, isso acontece. Ah, mas você está falando desse de vídeo? Não. Eu tenho também sobre algum conhecimento de nutrologia, até com gabarito acadêmico. É que eu não trago isso, eu gosto de ser muito simplório, simplista. Estava carregando, agora estou tirando um pouco, um rótulo de naturopata, um estudo, uma atividade. Adilson, foquei algumas áreas. Não quis me aprofundar em fito, aroma, floral, mas sou gabaritado nisso também, tem até formação internacional em floral, por exemplo. Só que se eu focar em tudo, eu não vou me aprofundar naquilo que eu mais gosto, nas técnicas terapêuticas. Eu aprofundei em três, agora está chegando a quarta. Eu ainda julgo ou não julgo estar apto para atuar nessa área. Mas está tudo bem. Eu vou deixar o corpo dizer agora. Alguma intuição, algum insight, vai e constela.
Tô dando uma esquerada com o reiki, mas só isso. Tô falando de mim. Os outros falam, você já é. Eu, tá. É um interessante ponto de vista. A hora que o meu coração estiver alegre com isso. E não é medo, receio. Se for fazer, tem que fazer algo bem feito. Assim, algo sério. Né? Então, esses cursos que eu fiz aqui, todos, desde 2019, esses cursos, eles têm sim um objetivo. O objetivo de plantar sementes. A pessoa não entende agora, como eu ainda não entendo todos os cursos que eu fiz, mas em algum momento isso vai desabrochar aos poucos. E eu ainda estou fazendo a minha primeira classe de barras. Já passei por mais de 100. Na, tanto na condição de aluno como na condição de facilitador. E cada momento era um momento, cada coisa vinha mais uma consciência. A mesma coisa de reiki, de outros processos. Eu ainda estou no curso de reiki. Estou aprendendo. Mestre é um rótulo que o pessoal criou. Para o marketing é bom. Mas vai lá, cobra o mestre de reiki. E a pessoa ainda idealiza o mestre de reiki. Não, então você não pode nem ouvir o Raul Seixas. Você é mestre de reiki. Você vai viver, vai aplicar o reiki e volta para o seu mantra. Você vai aplicar seu reiki e vai tomar seu suco natural. E um copo só por dia. Você tem que ter uma alimentação assim, a nível anorexia. São ideias. Então, tá. A gente entra nas técnicas terapêuticas. Esse é recado que tinha que ser passado, tá sendo. E aí eu vejo, eu não pus meu castelo num tijolinho só, sou besta, dotado de inteligência, astúcia e até um pouco de malícia. Sabe nada inocente. Então tá, eu construí meu castelo com base num monte de coisa, naquilo que eu gosto, nos meus amigos, na família, no que eu tenho, no trabalho, um pouquinho em cada. Fiz uma pirâmide, olha, com a base bem larga. Eu só esqueci a pedra filosofal. Eu não construí a partir daquilo que eu sou. Eu construí sobre a ideia que eu tinha de mim, mais as projeções da minha mãe, do meu pai, o que me falaram na faculdade sobre minha área de atuação do emprego, sobre as contas que eu tinha que pagar, construir uma vida sobre o que ia me trazer o melhor salário, construir sobre o conforto que uma casa ia me dar e sobre os quereres e não quereres de meus filhos. Fui me sufocando e gastando energia para sustentar tudo isso nas costas, nos ombros, no estômago, no fígado, no útero, na joanete no pé direito. A joanete no pé direito foi inusitado, gostei. E agora, cheio de dores, de remédios, de desilusões, vazios existenciais. A pessoa não quer mais viver. Não quer mais viver para quê? Nada mais tem sentido. Estou rindo, mas é grave isso. Muito grave. A maioria dos suicídios vem disso. A outra parte é moda e o que está na estrada. Aí tem um vazio aqui dentro que nada preenche. E olha que eu já li a Bíblia 3 vezes. Estou pensando em ler em grego antigo e em aramaico também, para ver se eu me salvo. Já acendi todas as velas. Até vela transparente eu acho que já acendi. Já me apeguei a todo tipo, já entrou em todos os mantras, acendi todos os incensos.
Já falei a língua dos anjos e dos homens. Já expressei amor. Que diz que se eu falar a língua dos anjos, se não tiver amor, não acontece nada. Já tive fé com obra. Fui lá, ajudei, dei sopa de madrugada. Eu já, enfim, acolho até animal de rua. Tenho 30 gatos e 40 cachorros. Mas está tudo certo. Eu não estou criticando ninguém, não. Estou fazendo alusões aqui do que está acontecendo, que tenho visto e atendido. É concepção minha do que eu estou vendo. Você vê. Mesmo assim, o mundo está puxando o tapete, tá nem vou entrar nesse contexto aí de falsidade, né? O problema é, tá sendo falso com você mesmo? Isso, a questão é complicada. Não, eu sei que faz mal, mas conveniente, então vou me enganar, porque eu sei que uma mentira repetida várias vezes vira verdade. Repetiu tantas e tantas e tantas vezes, por tantos anos, que esqueceu a matriz da mentira e da verdade. E agora? Aí vem a pergunta filosófica, a filosofia moderna. Acho que é mais profundo que Nietzsche, Bauman, esses caras. Quem sou eu na fila do pão? Eu quero que, em cima dessa pergunta, você retire a fila e o pão. E se você entrou numa fila, por que você entrou nessa fila? E que pão é esse que você se sujeita a estar numa fila? É a pulguinha que está coçando. Essa semana eu tenho entrado. Eu estou falando de mim que eu não tenho como falar dos outros, né? Eu falo de mim, daquilo que eu acredito no mundo e algumas coisas que eu sei que nada sei. Mas alguma coisa tem. Ninguém é tábua rasa também. Mas, enfim, essa semana eu tenho vivido uma. Eu não vou falar plenitude, né? Plenitude é algo bem, bem pleno. Mas assim, tão. Não é desapegado. Para desapegar eu tinha que ter pego, eu não peguei. Eu estou fluindo. Pronto, quase um gerundismo, mas não foi. Eu estou deixando a mim mesmo ser. E aí eu estou começando a aprender comigo. Seria isso se reconhecer? Não sei. Não quero definir. Tá gostoso. As pessoas ao meu redor sumiram. Então, não interessa do ponto de vista dela, tá dando certo. Ué, mas você não trabalha com pessoas que trabalham. Mas elas vêm a mim porque elas sabem o que eu faço e vice-versa. Eu escuto muito você deveria todo dia. Até hoje. Você deveria se eu fosse você. Se eu fosse você, já saiu do cinema, teve o 1 e o 2, né? Mas o você deveria é. Tem o Santander me fala isso, o Banco do Brasil também. Você deveria, a Enel também. Mas fora isso, e eu não estou me deixando de lado, deixando o mundo de lado, ou estou me sentindo sem emoção, sem sentimento, sem compaixão, né? Empatia é um implante. Sem compaixão. Não tem como a gente estar do lado do outro.
Você não viveu o que a pessoa viveu, você não pensa como uma pessoa pensa, você não sente como uma pessoa sente. Você pode ter compaixão por tudo aquilo que ela está passando. Não pega, pena. Você pode compreender. Fora outras coisas que estão vindo. E aí, nesse último mês de junho, eu tive que mudar, reformular todo o processo de abordagem terapêutica, pela milésima vez. Estou falando de uma forma que ninguém entende, parece. As pessoas fizeram cursos comigo e não estão sabendo como pôr em prática. Então, não estou colocando culpa. Eles estão lá agindo. Se chegaram nesse ponto, é um ponto de ruptura, ele é necessário. A confusão mental é um dos estágios da evolução. É o estágio onde que a pessoa percebe que ela pode viver sem dar tanta atenção à mente, de que ela é muito mais do que a gama de pensamentos que ela cria. Ela pode estar consciente de muito mais. É um ponto muito delicado. A confusão vem porque o mundo ruiu. Como diz nas escrituras, não ficou pedra sobre pedra. E agora, o que eu faço? Eu vou tirar ouro dessas pedras? A maioria está querendo pegar a pedra e tacar no próximo, mas tudo bem. Isso é o consciente coletivo. Nós estamos num momento de conflito global, conflito de pensamentos, conflito de gerações, mas a gente não pode se conflitar. A gente não está sendo gentil com a gente mesmo. A maioria das pessoas estão só se culpando, se julgando. Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Se eu pego a dona Joana, eu dou na cara. A gente é essência, isso é experiência. Tá, eu vou experimentar dar a mão na cara da dona Joana. Depois eu vou, como é que eu vou dar com a mão na cara dela? Eu não vou. É o que que a gente está dando mais importância? Tudo é a importância que você dá. Essa importância, lógico, tem uma raiz. Tem um sentimento, tem emoção, tem lembrança, tem pensamento, tem uma estrutura social, tem. É uma gama de coisas. É muito fácil para mim, qualquer terapeuta, coaching, psicólogo, e filosófico, falando desapega. Não é assim. É a nossa vida. Eu tenho plena consciência disso. Por isso que eu fui chamado, vou chamar de minha própria consciência, de para com os cursos. 1 minuto, chama quem quiser vir e começa a explicar como pôr esses conhecimentos em prática para que tenha um acompanhamento. Como me subsidio no momento de cursos também de atendimentos, tenho que fazer uma troca energética, o que é também justo, pequena para Luiz. Por isso que eu estou criando aí para a terceira semana movimentações com temas, estou perguntando, está interagindo quem está em atividade. E o que me falam? Eu estou falando de mim porque é uma questão que todo mundo projeta, todo mundo entre aspas, né? Muitas pessoas projetam dentro de mim, até dentro de casa.
Por que que você não utiliza as ferramentas da AI e você não faz mais live? Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você tem potencial, você fala bem, você é apresentável, tudo, eu não sei o que. Assim, o diferencial é esse. É, mas você não está ganhando dinheiro. Assim, o propósito, o dinheiro vem como consequência. E eu percebi isso quando eu entrei no meio empresarial há 2 meses atrás, logo depois da entrevista. Eu só faço o que está sendo leve para mim. A realidade dos outros é dos outros. Não tem como fazer isso. Ah, mas mais nada, não é leve? Vou dar um exemplo. Aconteceu comigo. Fui chamado para um grupo empresarial internacional, não vou citar nomes. Amigas minhas estão lá. Uma grande amiga irmã está lá. Ela até que me convidou. Você só entra convidado. Lá tem engenheiros, arquitetos, psicólogos, donos de transportadora, enfim, do mundo inteiro. Calma, não é a maçonaria. É um grupo comercial. A maçonaria também tem, assim como a igreja também tem. E a Rotary Club tem, associações também tem, e tudo mais. Vivemos em sociedade. Mas a ideia desse grupo empresarial é assim: qual o seu nicho? O que que você tem? O que que você faz de bom? Como você pode contribuir? Cheguei, entrei na reunião online às 7 da manhã, até às 11. Isso, apresentação, e as pessoas se apresentaram, tem toda uma dinâmica tal, bem legal. Puxado, mas legal. Na hora que chegou de eu falar, eu falei. As pessoas se disseram maravilhadas. E naquele mesmo dia, semana que vem você vem presencial. Acabou a reunião, aí me chamaram e tá tudo gravado, não tem problema. É, ó, você tem que gravar 2 horas por dia de live, você tem que apresentar uma pessoa por semana, você tem que tal, não sei o que, comparecer 3 vezes nas reuniões aqui presencial, às vezes é em tal bairro, às vezes é em tal bairro, tá? E entra nesse frenesi, quem não acorda cedo não vale a pena, porque aqui é ação, e a energia foi vindo. A energia foi vindo, foi fazendo assim no meu corpo. Eu conversando com todo mundo, gostei de todo mundo, fiz amizades, né? Graças a Deus, isso acontece muito fácil comigo. E é legal. Semana que vem tem reunião, beleza. E lá no fundo da minha alma, naquela chama, aquele átomo, eu não escolhi, estava muito pesado para mim. E não foi eu me colocar um teto. Eu não entrei para que eu pudesse me expandir. A minha amiga, amicíssima, amiga até hoje, a gente conversou hoje, falou: "Ah, que maravilhoso você fez tudo que não sei o quê." Eles falaram assim que não tem como lidar com isso. Eu, hum, a hora, você entendeu? As pessoas estão se consumindo. Eu estou incluindo terapia, mas falando do mundo, se consumindo para ser uma máquina no mundo digital. Estão fazer, fazer, fazer. Isso é ótimo, né? Fazer. Acordo de manhã cedo, vou até a noite todo dia, mas porque eu quero, o meu organismo biológico da minha maneira. Tá certo ou não tá? Não existe certo e errado. O que eu planto, eu colho. Tá tudo certo. O que eu projeto, tá vindo. E eu sei disso. Aí eu falei, e essas pessoas são tudo clientes em potenciais. Não estou julgando eles. Como que eu vou tirar alguém do mundo se eu estiver dentro desse mundo?
Como que eu vou salvar um bife estando dentro do moedor de carne? Não que eu tenha que salvar alguém, não salvo ninguém, nem quero. Posso trocar ideia, a pessoa se melhora da maneira dela e tudo flui. Quem me conhece sabe, é o meu jeito de ser. Eu não tenho como entrar na caixa de outra pessoa. Por que que você não faz igual tal profissão? É assim, você agenda, ó, 2, 3 anos e você vai fazendo. Não, a pessoa entra no processo. Se ela escolhe continuar, ela escolhe. Se ela não escolhe, não escolhe. Não adianta eu ficar ponderando numa sala se ela não quer se curar. Vai parecer eu fazendo tratamento de canal. Eu estava lá com a maquininha, a boca aberta lá, mas não queria estar ali. Não era necessário. Consegui, superei. Depois de 7 sessões, passei por essa. Entendeu? Não precisar mais passar por isso. Vou até escovar os dentes na quarta ou na quinta. Na quinta. Enfim, né? O fio dental não estou usando não, porque está frio. Mas é o que acontece. Desculpa a brincadeira. É assim, seja você. Eu tô comigo, um sorriso fácil. Amanhã, não sei, não chegou. Espero estar. Ah, momentos de preocupação. Aham, bastante. E o que que eu faço quando a preocupação vem? Analisa a situação, pego as informações, direciono, faço um mapa conceitual, rapidamente, qual que é a prioridade. Estou de forma mais tranquila, junto com a respiração. Com a respiração vindo, criando estratégias para que possa concluir isso de forma exímia e eficaz possível, mas eu não estou mais invalidando. As emoções continuam, os pensamentos continuam, os sentimentos continuam, mas eu escolhi me honrar, não me deixar de lado por causa de uma agonia, por causa de uma saudade, por causa de uma paixão, por causa de uma pressão, por causa de meta, por causa de nada. E as coisas estão fluindo diferente. A conta bancária vai estar tudo bem. Eu aprendi muito cedo uma coisa e não põe em prática. Eu trabalhei não, eu sempre gostei de viver da arte, né? A maioria sabe que eu sou poeta, tudo. E fiquei 6 anos vendendo poesias. O dia que eu saía para vender poesias, fazia na hora, enfim, falta de faculdade, centros culturais, saía igual um doido, cabeludão, e ia embora, sem nenhum tipo de alucinógeno. A poesia era entorpecente naquele momento, um mundo fantástico. Quando eu saía totalmente descontraído, despretensiosamente, em uma hora, uns 200, R$ 300. Vendia poesia a R$ 1. Colocava. Era um problema a questão de magnetismo com as pessoas. Não era problema, né? Sempre acontecia muito fácil. Mas eu estava ali, conhecendo humanos, trocando ideias e falando sobre pensamentos, utilizando a palavra que eu adoro, utilizar a linguagem para isso, minha arte, o dom da oratória que eu sempre tive. Quando tem uma conta para pagar, conta pesada, vou sair para vender poesia. Passavam 6 horas e eu fazia R$ 10. Eu não saí pela arte, saí para vender. Então, é assim, eu não me honrava, eu saía para vender. Quando eu saía pela arte,
buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você é leve, alegre, descontraído, espontâneo, feliz. Voltando ao princípio da vivência. Tudo aquilo que eu criei como eu, desfaço tudo de até onde minha consciência chega, até meu estado de permissão. Hoje eu já consigo perceber até onde eu me permito. E quando você entra em algumas técnicas, como barra de axis e outras mais, a gente entra nisso. Você acorda, já distrai e descria todas as expectativas que tem sobre o dia. E é muito fácil chegar aqui, você destrói e descria todas as expectativas que você tem sobre essa semana. Aí a pessoa responde, sim. Aí você faz o processo lá, chama de denunciar declarador. Só que tá, você sabe viver sem isso? Sabe viver sem essas expectativas? Você vai ter um norte se você eliminar essas expectativas. A gente entra num curso, eu também faço curso direto. Aliás, hoje teve um forte, mas é da seguinte maneira: ah, eu vou me mudar, vou me transformar, vou ascender, vou evoluir, e vou transformar esse peso, essa situação que me aprisiona há muito tempo. Agora eu tenho a chave na mão. E cada pessoa que entra no curso, não importa qual é o curso, a pessoa entra com esse intuito, no mínimo de ter alguns minutos de paz, de receber uma energia que lhe faça bem por aquele momento, nem que seja só enquanto estiver no curso. E o quanto a gente está disposto, a gente, para mudar, tem que desfazer. Mudar é sair de um lugar, de uma situação e ir para outra. Mudar, cambiar, transformar. A pessoa entra, mas eu não me desfaço disso que eu sou. É assim que eu sou. Aí é complicado. Então, esses movimentos agora serão focados nisso. Esse momento de transformação, de mudança. Pode ter um curso no meio do outro, sim, mas o objetivo agora é trazer um acompanhamento para essa transformação. Essa vivência, eu não sei falar de outros, não sei falar de mim. Eu não assisto TV, não entro em fofoca, não, né, os grupos sociais que eu faço parte não são bem grupos sociais. As pessoas se juntam para esparecer. E mesmo nesses grupos eu ando só. Eu sou aquele que chega das nuvens e quando vai ver a nuvem já me levou de novo. É assim que me vem. Um dia essa nuvem some, eles vão ver que eu estou na nave. Mas tá tudo bem. Eu sou a própria nave. Tudo bem. É uma metáfora, mas não é tão brincadeira assim. É um profundo de verdade, não é um fundo, é um profundo de verdade para essa questão. Por que nave? Eu gosto de navegar no cosmos. Gosto muito. Tá tudo bem, cara? Tudo bem? Tudo bem. Carla, tem alguma sugestão de tema para a gente trabalhar durante a semana? Curso? Qualquer sugestão, qualquer palavra, é o fio da minha. Se tiver, cara.
Ana? Por enquanto, não. Tá, tudo bem. Gratidão. Apareça mais vezes. Obrigada. Já de nada. Ótima semana. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Então,